Olá pessoal, meu nome é Ana Clara, Meu nome é Ana Beatriz. nós somos alunas do curso de Biomedicina na Iambeira Morumbi e hoje nós estamos com dois convidados muito especiais, que é a Luísa Olá, tudo bem? e o Vinícius. Opa, tudo bom? E sejam muito bem-vindos ao Biopapo. Gente, o tema de hoje, a gente vai falar um pouco sobre o desenvolvimento de novos fármacos. Pessoal, e puxando assim um gancho histórico, um contexto histórico assim, quando que foi que a humanidade começou a desenvolver os medicamentos? Então, não existe uma data exata, a gente não tem um registro exato de quando isso começou a acontecer, mas a gente sabe que sacerdotes e líderes religiosos já usavam, né, esse poder, entre aspas, de cura, utilizando plantas medicinais para fazer poção, e eles também utilizavam da oração para curar as pessoas enfermas na época. Tá, então a gente pode dizer que isso não é algo novo, né? A criação assim de medicamentos, substâncias terapêuticas, então não é algo novo. O termo medicamento já é algo mais moderno, mas quando a gente fala de aplicação de medicina, aplicação de cura, isso já vem desde civilizações antigas. Já que você comentou que os medicamentos são atuais, quando a gente está falando de medicamento, a gente está falando exatamente de quê para vocês? Muito interessante a sua pergunta e é algo muito importante realmente a ser esclarecido, porque muitas vezes gera uma certa confusão, né? Bom, embora nos dias de hoje as pessoas usem o termo remédio para se referir a qualquer tipo de tratamento para aliviar uma doença propriamente dita, o conceito de medicamento, como a Ana Luísa disse, ele é um conceito novo na humanidade, na população e tudo mais, e ele tem uma definição mais específica e técnica, né? De acordo com a Anvisa, o medicamento ele é todo produto farmacêutico com finalidade de prevenir, diagnosticar, tratar ou aliviar sintomas de doenças, né? Sendo submetido a critérios rigorosos de eficácia, segurança, qualidade e tudo mais. Já o remédio, no senso comum, né, no que as pessoas acreditam ser, independente se estão embasados em razão ou, enfim, argumentos científicos e sólidos, ele pode englobar qualquer tipo de medicamento, entre aspas, né, do que as pessoas acreditam que funcione, né? Pode ser, por exemplo, um chá que a sua avó ou a sua tia produz, que ela jura que cura unha encravada, infecção de garganta ou até conjuntivite, né? Pode ser também simpatias, medicina alternativa, práticas psicológicas. Então, tudo isso pode ser acrescentado nessa soma. Sim, entendo. E falando um pouco mais sobre os cenários atuais, que já que vocês falaram um pouco que desde muito antigamente já tem substâncias com propriedades medicinais e tudo mais, atualmente, assim, como funciona o passo a passo para a criação de um novo fármaco, desde que ele saia do laboratório, da substância, até chegar nas pessoas que vão realmente consumir essa substância? É um processo bastante demorado, pode demorar mais de uma década, por conta do controle rigoroso que a Anvisa faz e que é necessário. Então, a gente divide esse desenvolvimento em fases, sendo o primeiro contato que a gente vai ter da aplicação do medicamento em seres humanos. Então, antes disso, os medicamentos eles são testados em animais, como ratos e coelhos, e para isso a gente também tem um controle de ética. Acrescentando o que a Ana Luísa falou, né, no Brasil, por exemplo, para realizar esses testes em animais, é preciso passar por uma aprovação do Comitê de Ética no Uso de Animais, né? A sigla se chama CEUA. Então, na fase 1, depois dos testes em animais, a gente começa com o primeiro teste em seres humanos. Então, a gente vai ter um grupo controlado de seres humanos, entre 20 a 100 indivíduos que não possuem a doença para a qual o medicamento está sendo testado e desenvolvido. Então, a gente vai ter os primeiros testes de via de administração, como, por exemplo, se vai ser comprimido, se vai ser injetável, diferentes dosagens, e a gente também vai ter teste de interação com drogas e álcool. Na fase 2, a gente já passa para um grupo maior, de 100 a 300 indivíduos, que possuem a doença para a qual o medicamento está sendo testado. E, de novo, a gente vai fazer teste de dosagem, de diferentes indicações, e a gente vai começar o teste de eficácia para ver se aquele medicamento realmente consegue tratar a doença. Na fase 3, a gente já aumenta bastante o número de indivíduos. É uma das fases que mais demora, junto com a fase 4.
Então a gente vai ter um grupo bem maior de indivíduos, de 5 a 10 mil, entre eles saudáveis e pessoas com a doença, e também vão existir testes para as pessoas que possuem a doença, não só do medicamento que está sendo desenvolvido, mas de terapias que já existem para fazer essa comparação de eficácia, se o que está sendo desenvolvido ele é melhor do que o que já existe. Bom, vale lembrar que para determinar se um medicamento está pronto, né, na fase 3, ele precisa ter tido todas as informações ali compiladas numa bula, né, para justamente orientar a pessoa que estiver utilizando ele para que nada de errado aconteça ou que ela consiga se orientar na hora de realmente utilizar, né. E por fim, a fase 4, que julgo eu ser a fase mais importante de todas essas 4 fases, né, é quando o medicamento ele começa a ser usado em larga escala, né? É aí que entra em cena as reações adversas, que são tão raras que muitas vezes não aparecem durante os testes clínicos, né? Por exemplo, aquelas que afetam 1 a cada 10 mil pessoas, por exemplo. Bom, se algum efeito colateral grave for identificado, a Anvisa pode exigir algumas mudanças na bula, restringir o uso ou até retirar o medicamento do mercado, né? Esse é um processo contínuo de monitoramento e segurança, e ele é fundamental para proteger a saúde pública a longo prazo. Então, Vini, você falou que a fase 4 é a mais importante. Por que ela é tão importante assim? E em quais situações ela deve ser usada? Em todas, para falar a verdade. Em 1954, foi desenvolvido e disseminado em farmácias o medicamento talidomida, que até então ele era indicado para amenizar a ansiedade das pessoas. Mas só em 1961 foram publicados relatos sugerindo que a talidomida era responsável por um aumento drástico na incidência de um raro defeito de nascença, chamado focomelia. Ele era chamado assim justamente provenientemente por causa da foca mesmo, o animal foca. O que acontecia é que era uma condição que encurtava ou até ausenciava completamente a presença de braços e pernas, né? Ou seja, o medicamento, que apesar de possivelmente ter passado por todas as 3 etapas de produção e regulamentação, eles não foram acompanhados, né? Os possíveis efeitos colaterais que poderiam acontecer a longo prazo, e então, desde então foi instaurada a 4ª etapa de produção de um novo medicamento, que é justamente essa vigilância, ou seja, daí vem o nome farmacovigilância, do porquê precisa ser realmente vistoriado de perto por longos anos o que pode acontecer de efeitos colaterais com aquele medicamento em uso contínuo, certo? Por conta disso, a Anvisa tem avançado bastante, né, e se alinhado a padrões internacionais, né, como, por exemplo, meios de normas como a lei que foi instaurada em 2015, 2017, 2018, que são práticas regulamentadoras dessas etapas tão importantes, né? Essas normas garantem boas práticas em testes clínicos e pré-clínicos. Além de exigirem dossiês bem estruturados antes da autorização de qualquer pesquisa ou comercialização de medicamento. E como a gente está conversando aqui, eu pude perceber que não é nada fácil a gente criar um novo remédio. E quais são as barreiras e os desafios que a gente enfrenta para conseguir desenvolver esses novos remédios? Então, a produção de medicamentos tem várias nuances. Inclusive, o alto custo é muito caro produzir um medicamento novo, dependendo para que tipo de doença ele vai ser utilizado. A gente também tem falta de profissional especializado ou interessado na área, principalmente no Brasil, né, que infelizmente carreira científica não é algo cobiçado pelos estudantes. E também tem um longo tempo de pesquisa, então a gente demora mais de uma década para produzir um medicamento até que ele seja introduzido no mercado. E se caso a produção de fármacos parasse? Vocês acham que teria um risco para a saúde pública e para o avanço da ciência? Com certeza. Primeiramente, a resistência a antibióticos seria catastrófico, né? Já que bactérias hoje em dia evoluem e muitos antibióticos já são ineficazes, né? Os que a gente usa nos meios, então seria interessante a gente ter uma maior versatilidade de fármacos, consequentemente investindo na produção de novos, né? Teriam também as doenças sem curas que continuariam sem cura, né, como cânceres, Alzheimer e doenças raras e autoimunes que ficariam sem avanços, né? Os pacientes seguiriam com tratamentos antigos, ineficazes e muito agressivos. Outra que poderia acontecer também uma catástrofe seria as pandemias descontroladas, né? Já que sem novos antivirais ou vacinas, novas doenças infecciosas poderiam se espalhar sem controle, como a Covid-19 sem vacina. Um ótimo exemplo que poderia exemplificar isso, né? Você pode tentar imaginar o que aconteceria na pandemia de 2019 se não tivesse havido criado uma vacina. A estagnação científica geral, né, já que o desenvolvimento de medicamentos impulsiona pesquisas em genética, biotecnologia, inteligência artificial, e sem isso a ciência empacaria em várias áreas, né, ela ficaria pouco desenvolvida.
E, por fim, a maior desigualdade social, já que apenas quem poderia pagar por tratamentos experimentais fora do país teria acesso a algo melhor, né? Que também não seria nada certeiro que realmente poderia funcionar ou algo do tipo. Seria, como eu disse, algo realmente experimental. Gente, isso é muito interessante falar sobre o desenvolvimento de novos fármacos, os perigos de não ter avanços nessas pesquisas. E por agora, você tem algum exemplo em mente de algum medicamento promissor que pode estar sendo produzido e que ele esteja numa boa fase de avanço? Bom, eu vou falar um pouquinho das estratégias que estão sendo utilizadas para o desenvolvimento de medicamentos. Vou usar as duas grandes áreas de pesquisa que estão sendo mais atuais ultimamente, que são os antibióticos e para medicamentos contra o câncer. Então, nos antibióticos, a gente tem algumas áreas de pesquisas, não só para desenvolvimento de novos antimicrobianos, mas para potencializar as antibiótico-terapias que a gente já tem hoje em dia. Então, tem muitos estudos com a microbiota, então os próprios micro-organismos dos seres humanos, para o combate de infecções, para auxílio no combate, como, por exemplo, uma dieta que favorecesse o desenvolvimento da nossa microbiota, para poder auxiliar na competitividade. Então, a nossa microbiota, ela compete por nutriente e espaço para impedir a colonização de potenciais patógenos. A gente também tem a aprimoração da afinidade farmacológica com receptores, que é um dos maiores problemas que a gente tem para o desenvolvimento de fármacos, que não existe nenhum fármaco 100% afínico com seus receptores. Então, eles estão utilizando a nanotecnologia e a biotecnologia para direcionar o fármaco para os receptores alvos. Então, na biotecnologia, estão sendo utilizados os bacteriófagos, né, que são aqueles vírus que infectam as bactérias para direcionar o fármaco para a célula-alvo. E o desenvolvimento, propriamente dito, de novos antibióticos vem da extração de moléculas que têm potencial antimicrobiano em outros seres vivos, então plantas, algas, fungos e até mesmo um escorpião, que aqui no Brasil, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte está utilizando a estigmurina, que é uma proteína geneticamente modificada para a produção de antitumorais e antibióticos novos no mercado. Falando um pouco sobre câncer, a principal estratégia que está sendo utilizada para a produção de fármacos, na verdade, também é um mecanismo de afinidade. Então, eles estão fazendo complexos de anticorpo-fármaco, que são chamados de ADCs, que consiste num anticorpo produzido em laboratório, específico para uma função só, e todos eles são monoclonais, então eles são todos iguais. Eles são associados ao fármaco citotóxico, então da própria palavra cito vem de célula, então toxicidade para uma célula cancerígena, assim prevenindo que ocorra efeitos adversos como toxicidade para as células saudáveis do nosso corpo, que o grande problema para o tratamento de câncer é justamente que as células cancerígenas elas surgem do próprio indivíduo, né? Não é uma célula que vem de fora, é uma célula que se muta, uma célula saudável que se muta e que começa a se multiplicar. Então, esses são os principais mecanismos para o desenvolvimento de novos fármacos, visando principalmente diminuir efeitos adversos. Bom, gente, eu queria muito agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast. Muito obrigado. Eu queria agradecer o tempo que vocês tiraram para vir dar uma palavrinha com a gente sobre esse assunto que é sim um assunto muito importante e que deve ser discutido em alta. Com certeza. É isso, gente. Muito obrigada. Chegamos ao fim do nosso Biopapo. E até um próximo episódio, quem sabe, né? Tchau, pessoal!